Olá! Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Tudo bem, pessoal? Hoje é a nossa live de Sexta-feira Santa, tinha até esquecido. Nossa, tô numa pegada tão forte de trabalho que eu tinha esquecido que hoje era Sexta-feira Santa. Mas eu gosto de comer o bacalhau. Maravilhoso, né? Bolinho de bacalhau. Vamos mandar aviãozinho para convidar mais pessoas. Hoje nós vamos falar sobre espiritualidade na prática, né, com uma pessoa incrível, uma pessoa, um ser de alma, né, uma irmã de luz que Deus nos colocou uma no caminho da outra. Seja bem-vinda, Rose. Seja bem-vinda, Marcinha. Vamos mandar aviãozinho e convidar mais pessoas para essa corrente do bem, né? Hoje é um dia, hoje nós vamos falar sobre um assunto bem bacana, né? Sobre a espiritualidade, né? A espiritualidade na prática. E eu trouxe uma pessoa muito especial para estar falando com a gente aqui hoje, né? Ela é... Eu conheci ela no Theta Healing, em um dos cursos de Theta. A gente fez vários cursos de Theta junto. E a gente de Theta Healing, né? Uma cura energética terapêutica que a gente, de autoconhecimento, uma ferramenta de autoconhecimento que a gente trabalha, né? De cura. E é uma pessoa muito especial, então não poderia falar de espiritualidade e não pensar nela, né? A gente é como se fosse irmãs de alma. Então vamos lá chamar mais pessoas, né? Para essa corrente do bem. Eu tô nesse desafio, hoje nós estamos na 15ª live, né, de 40, então temos mais um pouquinho aí. Eu tô subindo as lives pro YouTube, então depois eu vou deixar o meu link do YouTube na bio para você conectar. Né, Cláudio, seja bem-vindo. A Júlia já chegou. Renata, Simone, Rafa, Lindão, seja bem-vindo. E vamos mandando aviãozinho, chamar mais pessoas, mandar coraçãozinho pro Instagram entender que é relevante a nossa live. Eu também fiquei Oiê! com... Oiê! O meu rosto também ficou metade. Vamos subir É, mais? então, eu tô aqui também tentando. Oh, meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, né? É isso aí, com todos os perrengues da vida. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou me afastar um pouquinho do celular, enquanto o pessoal também tá entrando aí, se conectando. Que eu acho que vai dar Nossa, mais certo. é, Eu tinha me acho que eu vou afastar. preparado aqui de acordo com o que a gente consegue ver no celular, né? Porque É verdade. de acordo com uma realidade não real, digamos assim, não é mesmo? Né? Não Gratidão, é? amiga, por você aceitar nosso convite e a gente Eu que nesse bate-papo agradeço. aqui, né? Nós somos irmãs de alma, né? Total, totalmente. Que delícia poder falar com você assim e contribuir aí com o seu super desafio, né? De 40 lives. Pois é, menina. Haja disciplina, foco, amor e determinação, né? Arro. Sim, sim, Muito arro. bom. Então, eu conheci a Júlia, né? A Júlia é uma pessoa muito especial. Eu conheci a Júlia nos cursos de Teta, né? A gente foi se conectando cada dia mais, uma sempre ajudando a outra, né? Anderson, Uhum. seja bem-vindo. E a gente... Eu não podia falar de espiritualidade e não lembrar dela, né? E não trazer ela para ter essa honra, né? Desse ser de luz aqui com a gente. Então, acho que já pode entrar uns 5 minutinhos. Vocês chamam mais pessoas, gente. Mandem aviãozinho. Vamos usar essa corrente do bem, né? Mandar coraçãozinho, mandar aviãozinho para mais pessoas estarem conectadas com essa informação que hoje vai ser um papo bem bacana, né? E o palco é seu. Oh, amada, é É nosso e dessa nosso, galera toda linda que tá entrando aí com a gente, não é mesmo? né? Vamos entrando, então vou contar. É para eu contar um pouquinho, né, de mim? Então, bom, a gente se conheceu nos cursos de Teta, né, Rita? E eu também sou terapeuta.
trabalho com atendimentos e também sou publicitária, então trago muito dessa consciência holística para o mundo corporativo. Então a gente trabalha muito aí em sintonia de expandir essa consciência, né, e do que é ser espiritual. Porque quando eu acho que tem tudo a ver com a nossa live, quando a gente toma consciência do ser que somos, né, da espiritualidade no nosso dia a dia, a gente percebe que ela está em tudo, né? Não é só relacionado a determinadas crenças ou práticas ou até mesmo a religião. A gente consegue expandir e perceber a espiritualidade em cada pequena ação, em cada trabalho, em cada cantinho da vida, né? E é muito isso, assim. Então, alguém perguntou qual é o tema? O nosso tema é espiritualidade na prática. A gente trazer um pouquinho essa desconstrução da espiritualidade, das próprias crenças dentro da espiritualidade e a gente trazer uma compreensão de muito amor, né, Ritinha? Sim, sim. É uma coisa leve, né? Não é nada pesado, né? Muito mais abundante, né? Próspera. Totalmente, totalmente. Porque quando a gente começa a ter a consciência do ser espiritual que somos, a gente começa a compreender a multiplicidade de oportunidades, as múltiplas perspectivas da vida, e a gente começa a, de fato, exercer esse lugar que tantas pessoas chamam de propósito, de missão de alma, ou qualquer coisa do tipo, né? Porque, na verdade, a gente veio aqui para expressar essa consciência do ser espiritual que somos. Faz sentido? Sim, sensacional. Nós somos uma alma num corpo e não o contrário, né? Exatamente, exatamente. E tem uma reflexão, uma consciência muito bacana para a gente sempre se questionar e trazer, que é justamente aquela coisa do ser e do estar, né? Nós somos uma alma, nós somos um espírito, nós somos uma consciência. Estamos experienciando a vida terrena, estamos dentro de um corpo físico. Isso já é até uma das dicas que a gente ia entrar, né, Rita? Sobre como você tomar consciência da espiritualidade no seu dia a dia. Simplesmente se dando conta e compreendendo que você é mais do que esse corpo físico que você acredita ser, né? Que você realmente tem um potencial gigante dentro de você e que você pode acessar ele quando e como você quiser. Basta você desejar e intencionar isso. Perfeito. Maravilha, sim. Pode ir. É maravilhoso. Vai que eu tô aqui já no... então tá bom. Então vou que vou. Então, quando a gente começa a ter essa consciência do que é o ser e do que a gente está, né? A gente começa a perceber que tudo aquilo que a gente acredita que é uma limitação nossa, um bloqueio, um desafio, na verdade só está relacionado a esse corpo, a essa mente, né? As crenças que a gente vai se apegando ao longo da vida. Porque quando a gente toma consciência da potencialidade que somos, fica muito mais abrangente tudo aquilo que a gente pode alcançar. Então, muitas formas da gente co-criar ou da gente trazer aí a espiritualidade na prática é a gente começar a trazer a consciência do se conectar. Eu acho que tem uma coisa super importante que muito se fala, né? Eu comentei isso ontem. Muito se fala sobre espiritualidade, a gente fala que tem que se conhecer, porque a espiritualidade é isso, a espiritualidade é aquilo, e fica muito no falatório, fica muito na compreensão, e aí como que é a espiritualidade na prática, né? Porque a gente tem às vezes a ideia de que viver na espiritualidade, ou viver esse ser espiritual que a gente é só luz, flores, amores e um caminho só de coisas maravilhosas, né? Do tipo, eu vivo a minha espiritualidade, então, eu vou fazer uma meditação aqui, vou praticar uma yoga ali, vou acender um incenso, estou vivendo a minha espiritualidade. E não, né?
A gente viver a espiritualidade na prática é viver tudo aquilo que o seu ser é. E tudo aquilo que você também não gosta dentro de você. Então é esse a questão que falta muito a gente na disseminação dessa consciência da espiritualidade, trazer, porque a gente não consegue compreender que a própria espiritualidade são os nossos desafios, são os nossos processos, e que a gente precisa deles para evoluir e se iluminar, ou melhorar, ou transcender e seguir o nosso caminho dentro da espiritualidade, né? Não é só de luz ou dessa parte que ficou super batida e cheia de crenças de que viver a espiritualidade é viver um mar de rosas. Espiritualidade, o caminho real da espiritualidade é muita dedicação, é muita disciplina, é muita confiança, né? É você realmente estar ali conectado com tudo aquilo que você tem dentro de você e que você nem sabe. E que isso você só vai descobrindo quanto mais você pratica, né? Eu tenho até uma referência, um amigo meu, que ele fala justamente isso, que espiritualidade é praticamente meritocracia, né? É disciplina mesmo. É você, dedicação total a você, assim. É você praticar e você trazer toda essa consciência, né? E como que a gente faz isso, então? Se conhecendo, né? Uma das práticas super importantes que a gente já pode até trazer, se a nossa ideia é trazer a prática mesmo, né? Vamos lá implementar a espiritualidade no nosso dia a dia. Uma das formas incríveis de você começar a se conhecer, lógico, com todas as terapias, com todo esse caminho de autoconhecimento, é o silenciar. Não é, Ritinha? Sim. Né, Qual a que a gente importância do silenciar, né? a gente estava comentando aqui, né, que muitas vezes a gente está no refinamento, né, no confinamento, é no refinamento, e tá o rádio ligado, várias lives o tempo todo, e a gente está num momento em que é solicitado esse silêncio. E você está Total. silenciando, né? Uhum, É solicitado esse silêncio, olhar para você, né, exercitar a fé, se dedicar, meditar, né? A Júlia vai estar falando um pouco sobre isso também. Então, é hora de silenciar um pouco, né? Igual a gente fala, não estou julgando nenhuma religião, tá? Mas, por exemplo, eu já fui bem católica. E aí eu sempre fui muito espiritualista, andava para cima e para baixo com terça e tal. E eu via isso, né? Tipo, você rezava e não silenciava para Deus. Ou seja, Deus está falando o tempo todo com você, ele está tipo assim, e aí, você vai ficar silêncio ou não? Né? Eu quero falar com você, só que você reza e você não silencia. Então, é importante você silenciar. Né? Deus está ali falando com você, ele está te dando sinais. Ele te dá sinais o tempo todo. O A tempo todo ele te vida, dá sinais. a vida tá falando com a gente sempre, né? E isso que a Ritinha tá falando é realmente super importante, porque o silenciar, a gente tem uma ideia de que quanto mais a gente ficar pensando, a gente vai compreender. E é aquela coisa, o silenciar, ele vai te conectar com a voz que realmente rege, que realmente sabe, que realmente está falando com a tua alma, que realmente está falando com o teu ser, que é a sua intuição. Né? Então, quando você falou isso de ouvir a voz do seu coração, de silenciar, de se conectar com esse eu interno, meu eu interior, assim, digamos, é você desempenhar essa escuta, desenvolver essa escuta, de prestar atenção na sua intuição, de prestar atenção no que de fato está acontecendo dentro de você. Desligar um pouquinho da mente, porque ela sempre vai te levar para o caminho do quê? Da análise, do questionamento, do julgamento. A mente, ela tá muito relacionada à dualidade, né? E o lugar da intuição e do coração, que a gente chama, ele é um lugar de harmonia, ele é um lugar muito mais equilibrado, né? Então, por isso que a gente fala tanto sobre ouvir a voz do coração. E o silenciar é isso, né? Na verdade, a gente se escutar de acordo com aquilo com que a gente é. Porque a gente escuta aquilo que a gente entendeu que a gente é, né? As nossas crenças,
aonde a gente quer chegar, os nossos desejos, as nossas intenções. E tudo isso que é manifestado aqui no plano mental não é necessariamente aquilo que você é em essência, né? Ou então aquilo que você veio experienciar. Então, quando você se permite silenciar, você se permite olhar e ouvir, abrir a escuta interna para entender. Vou dar um exemplo muito bom, posso? Fica à vontade. Por exemplo, assim, a gente desde criança é condicionado na crença de quê? De que a gente não pode chorar, de que se ficar triste é feio, de que a mamãe vai brigar, engole o choro. Os meninos, então, né, coitados, foram super punidos nisso, assim, né? A mulher até que podia chorar um pouquinho, né? Mas tudo bem. Então, a gente é muito condicionado a essas coisas, né? São essas as que a gente chama de crenças. E aí você, tão apegado a isso, começa a criar várias camadas, podemos dizer assim, de uma forma mais didática, impedindo de você acessar, ou de você sentir, ou de você entender que você está triste naquele momento, que você queria chorar naquele momento. E aí você vai calando e se distanciando dessa voz interior muito ao longo da sua vida. Então, quando a gente fala sobre abrir essa escuta, sobre se conectar consigo, é reativar essa escuta que é a voz real daquilo que está sendo expressado dentro de você. Que é, dentro desse contexto que a gente foi criado sobre ficar triste, chorar ou ter sentimentos ruins, a gente perceber que, nossa, no fundo eu tô triste mesmo. Eu tô com raiva, eu tô com medo. E a gente bloqueia esse sentir, a gente bloqueia acessar essas coisas porque a gente acredita que o quê? Que não pode, que é feio, ou que a gente vai ser punido, ou que a gente vai ser do mal se a gente ficar triste, chorar ou com raiva ou essas coisas. Então, olha como a gente é o tempo inteiro condicionado a calar essa voz interior, não é mesmo? Né? Gente, é É igual, muito forte. igual a gente tá falando do luz e sombra, né? Eu sempre fugi muito dessa parte de sombra. Né? Não Uhum. precisa. Trabalhar na espiritualidade, vinha. Não precisa, não precisa. Aí, Deus, no seu infinito amor, me manda pessoas que vai me Uhum. mostrar que eu preciso olhar para a sombra. E tá Uhum. tudo bem, né? E foi um crescimento, foi saltos, né? Saltos Exato. quânticos na minha espiritualidade, incrível. E eu honro a vida da pessoa, eu honro a vida e agradeço muito ela, por ela me mostrar, né? Porque eu Exato. quis o tempo todo falar, né? Eu não tenho sombra, não quero mexer. Não, mas você tem que olhar. E é tão Uhum. lindo quando você tem esse olhar, né? E Rita, você puxou um assunto importantíssimo que tem tudo a ver com o que eu estava falando, com o exemplo que eu estava falando, né? Porque a gente vai, com toda essa questão da dualidade, que é a experiência que a gente veio viver, né? Querendo ou não, essa das polaridades positivas e negativas, é muito a nossa tarefa de casa aqui nessa experiência. Então, quando você diz isso sobre acessar a nossa sombra, é muito legal a gente desconstruir e convidar todo mundo que está acompanhando aí a desconstruir a ideia de que a sombra é algo ruim, né? Porque toda vez que a gente fala sombra, você não pensa num dragão, num monstro, num negócio escuro, preto, tipo, É. ai, sombra, e tipo, e vem aquelas crenças todas de infância, do tipo, não posso olhar para isso. E, cara, vamos trazer uma consciência aqui. O que é a sombra? Ela só é a ausência da luz. Nada mais do que isso. Eu coloquei Ela. um post essa semana sobre isso. Arroz, jura? Que Coloquei, incrível! né? Até de Einstein, foi a frase de Einstein, né? Não Uhum. existe a escuridão, existe a falta de luz. Exato. Não E se a existe gente for. o mal, existe a falta de amor, né? Exato. E se a gente for olhar para a luz ou para esse lado que a gente tem mais acesso, que a gente olha mais, que a gente quer ser o bonzinho, a boazinha ou esse espírito de luz, a gente está falando de um lugar teoricamente harmônico, equilibrado. Então, a sombra é a própria desarmonia, é a próprio desequilíbrio. Um exemplo que a gente estava até trocando, né, Ritinha, que eu acho que é importante falar, é isso. Então, a sombra, ela só é uma caixinha desorganizada, entende? E a luz, ela é uma caixinha organizada. Então, para você iluminar mais, se iluminar mais, para você
desenvolver esse teu lado que você tanto espera de espiritualidade, toda essa coisa, o que que você precisa fazer? Você precisa olhar para o lado bagunçado. Você precisa organizar a caixinha. Como que você vai organizar uma caixinha que já está organizada? Quanto mais você ficar olhando para a luz, mais você vai achar que você não tem nada a desenvolver. E menos você se desenvolve. Né? Faz sentido? Ficou claro? Sim, muito bom. Eu não sei, eu não tô conseguindo ler alguns comentários. Eu não sei se tem perguntas, se tem alguém querendo dividir Não, alguma coisa. é. Isso é para onde você posiciona a sua mentalidade. Perguntas ainda não tem, não. Mas é isso, é Pensamento pensamento positivo. positivo. Posso puxar esse gancho? É legal o Anderson ter falado isso, assim, do pensamento positivo. Sim, em algum nível a gente está falando de pensar positivo, mas sabe o que é legal? Eu gosto sempre de falar, Anderson, que tá tudo bem o pensamento negativo. Você precisa dele para você poder desenvolver o pensamento positivo, né? A gente não tem como pensar só no positivo, nem é da nossa natureza. Porque a nossa natureza também é experienciar a negatividade, a polaridade negativa, a sombra, a dualidade. Então, é muito se convidar a, puxa, tive um pensamento negativo, ou tive uma sensação negativa ou ruim, que a gente julga que é negativo, mas nem é. É só uma sensação, é só um pensamento. E a gente quer colocar aquilo na caixinha do tipo bom, ruim, certo ou errado. Amiga, a gente tá vendo a sua água aí. A minha água? Nós estamos vendo o seu Como que rosto. eu fiz? Né? Eu tô Tá. achando. Ah, é? Ótimo, maravilhoso. Água é maravilhoso também, gente. Bebam, Bastante muito água, bom. gente, bastante água. Mas é muito isso, né? É ótimo o Anderson ter falado isso. Arro, gratidão pela troca, é isso mesmo. Porque aí sim a gente vai acolhendo. Não tem como a gente acolher a nossa sombra, ou não tem como a gente acolher esse lugar em desenvolvimento, essa caixinha bagunçada, se a gente nega ela, né? E qual é o estado de espiritualidade, ou qual é o estado que a gente tanto busca chegar, que a nossa alma vai? Ai, vou buscar uma religião para me amparar, vou buscar um mestre ou mentor para me guiar, vou buscar alguma coisa fora de mim. O que esse impulso que a gente tem da espiritualidade está nos propondo? Justamente para a gente harmonizar essa coisa toda. Só que a gente foi condicionado ao quê? A buscar isso fora da gente. Então a gente vai aprender e a entrar em contato com espiritualidade numa religião, em algumas crenças, em algumas práticas externas. E o mais importante da espiritualidade, que é o ser espiritual, a gente acaba deixando de lado. E essa é uma das razões até porque que a gente nunca se sente completo. Ou porque a gente nunca se sente preenchido, né? Eu falo por mim. Eu passei, acho que, por todas as religiões possíveis e imagináveis, assim. Eu experienciei muita coisa, mas nada me preenchia, porque aí eu comecei a entender que não era aquilo que eu ia buscar fora. Eu precisava me conectar com aquilo que estava realmente pedindo a minha atenção, a minha espiritualidade, o ser espiritual que eu sou. Porque viver a espiritualidade é você viver com consciência de que você é um ser espiritual num plano material. Faz sentido isso? Sim, sim. E aí esqueci, perdi o nome dele, que passou aqui vários comentários, entrou gente que falou que a gente precisa da ajuda externa para nos conectar. Perfeito, claro, né? A gente não tem essa educação, né? Ou então esse apoio de achar isso dentro sozinho. Até por isso que a gente vive em sociedade. Eu digo, os relacionamentos são a maior riqueza da vida. Porque na troca, nos relacionamentos, eu digo não só amorosos, tá? Mas todos eles. É na troca um com o outro que a gente vai somando e se complementando e construindo, né? O nosso desenvolvimento interno. Então, é claro que em algum nível a gente precisa de um respaldo externo. Mas é só até a gente descobrir a nossa potência maravilhosa interna. Porque quando você descobre ela, você já é tudo o que você precisa aqui dentro, né? A vida é relacionamento, né? Opa, total. Alguém,
Alguém comentou aqui, o sentimento é para você. Opa, peraí, deixa eu só subir aqui, ó. O Caetano disse, né? O sentimento é para você, criado na mente e interpretado pelo cérebro. Isso foi uma pergunta sobre o que é o sentimento, Caetano? Só explica um pouquinho, porque eu não sei se eu entendi direito. É isso? Ritinha, você entendeu o que é isso? O que que é o sentimento para nós? Eu também não entendi. Todos precisamos de mentores em todas as áreas da vida. Claro, a gente, até porque a gente foi É, muito condicionado, né, a buscar isso. Ele pode ser, ó, peraí, vamos lá. O sentimento para você é criado na mente, opa, e interpretado no cérebro. Quando a gente fala sobre sentimento, a gente está falando sentimentos e emoções são subprodutos de experiências que a gente tem, né? Então, quando a gente está aí, de alguma forma, falando o sentimento, na minha compreensão, ele é uma reação, que a gente pode chamar uma reação bioquímica daquilo que a gente está experienciando. Então, ele não necessariamente é uma criação da sua mente, mas ele é um produto daquilo que você está experienciando no externo, né? O sentir é muito curioso, mas quando a gente fala sobre sentir, a gente atrela o sentir ao coração. Mas o sentir não está muito relacionado ao coração, né? Tanto quando a gente fala dos chakras, a gente vai sentir mesmo um ambiente ruim ou um ambiente bom, é no plexo, não é? Não é o plexo que dá essa sensação de estar num ambiente desagradável ou confortável, porque o lugar do coração ele é muito mais harmônico, sabe? Ele não tem essa questão do sentimento bom e ruim. Ele já é algo mais elaborado. Agora, as emoções e os sentimentos, eles vão ser esse produto mesmo, né? Do que a gente está experienciando. E aí é claro, a nossa interpretação sobre tudo aquilo que está chegando para nós. E você sabe que, Caetano, foi ótima a sua pergunta, porque me trouxe aqui uma ponte interessante, Ritinha. Se eu estiver falando muito, você me corta, tá? Mas quando você começa a identificar e se permitir sentir, é o ponto essencial para você se conhecer, para você se conectar, para você se relacionar verdadeiramente e para você experienciar a espiritualidade na prática. O sentir, ele tá muito mais condicionado ao nosso corpo físico, né? Mas ele vem para que você compreenda de fato aquilo. Então, é quase como assim. Sabe quando a gente fala assim, ai, tô sentindo um negócio estranho aqui, a gente não dá nome pro sentimento, ai, tô sentindo um negócio, ai, o fulano falou assim comigo, ai, eu fiquei assim e tal. Você não tá entendendo o que tá acontecendo com você, você não tá olhando para dentro, você não tá se conectando com o que de fato tá acontecendo de reação química aqui dentro. Você tá meio perdido. Quando você consegue dar nome do tipo, eu tô com raiva porque o fulano gritou comigo, ou então porque ele falando desse jeito me gerou essa reação química em mim, eu consigo primeiro entender o que é que eu tô sentindo, dar nome, me apropriar disso e compreender que essa situação gera isso em mim. Só que tem dois movimentos depois disso. Essa situação não sou eu, essa situação não é necessariamente a minha vida, ela não é fixa, ela é temporária. E aí que eu começo a compreender que os sentires, né, da vida, os sentimentos, eles nos trazem experiências e que eles passam, né? Eles simplesmente vão trazer ali um lugar pra gente olhar. Por que que você ficou com raiva quando aquele fulano gritou com você? Por que que você sentiu raiva ao experienciar essa situação? E aí, quando você chega nessa compreensão, você começa a entender as sombrinhas. O que é que tá mal resolvido de você quando alguém grita com você? Será que é quando você age dessa maneira, você não gosta disso dentro de você? Faz sentido? Ou quando, de alguma forma, alguém age dessa maneira, você julga ou critica porque isso não está bem resolvido aqui? Tem, né? E aí a gente começa a puxar várias pontas. Deixa eu só ver aqui o que ele falou. O que se conhece. Exato. A gente só sente o que a gente conhece. Temos medo porque não conhecemos. Quando identificamos, fica mais fácil combater. Totalmente, totalmente. A gente tem, eu acho que a gente tem um pouco de medo, até, Caetano, do sentir, a Ritinha super pode me complementar até,
A gente tem um pouco de medo do sentir, um pouco não muito, né? Porque o sentir, ele traz a nossa natureza completa. Quando eu falo natureza completa, eu tô querendo dizer assim, é sentir amor, harmonia, felicidade e paz, e é sentir a raiva, a inveja, o ódio, tudo isso. E a gente não aceita que a gente é toda essa experiência, que a gente sente tudo isso, que faz parte da nossa combo de experiência, sentir todos os sentimentos e emoções. Então, a gente, na verdade, tem medo de assumir os sentimentos. Não é nem que a gente não sente, mas a gente tem medo de o quê? De se identificar com eles. Porque pensa uma coisa, né? Aí a gente já entrando nos julgamentos, a gente entrando nas crenças coletivas e toda essa história. A gente não gosta de ser associado à raiva, à inveja, aos ciúmes, à tristeza, né? Ah, não, porque eu não sou tristeza. Eu sou felicidade, eu sou luzinha, eu sou só coisas boas. Sim, você é tudo isso, na verdade. Você não é um ou outro. Você não é só uma coisa ou outra. Tudo isso. E, na verdade, vou complementar mais. Você não é nada disso. Você sente tudo isso. Que é o que a gente estava falando no começo do bate-papo, que é uma coisa é você ser e outra coisa é você estar. E os sentimentos e emoções estão muito mais relacionados, ou 100% relacionados, com o quê? Com o nosso estado. Percebe que a gente não fica, a gente não é triste ou é feliz, mas a gente está triste ou está feliz? Então, quando a gente tem essa compreensão da impermanência de tudo, tá tudo bem. Hoje eu tô triste e amanhã talvez eu não esteja. Hoje eu tô feliz e amanhã talvez eu não esteja. Então, aquele velho texto do Chico Xavier maravilhoso, né? Que é tudo passa. Tudo simplesmente passa. Até então, os sentimentos. Oi, Brasil! Maravilhoso! Olha quanta gente entrando. Somos complexos. É isso mesmo. Nós somos complexos, mas nós somos simples também, viu? A gente só dá uma complicada aí, mas é a nossa mente danada que a gente vai tentando entender mesmo. Exatamente, Lu. Vamos integrar o estar sempre. Total. Verdade. Temos medo desses sentimentos. Eu tenho. É isso mesmo, Simone. Porque a gente acredita que, eventualmente, se a gente sentir a tristeza, pronto, a gente virou a tristeza em pessoa. Oh, meu Deus, a gente nunca mais vai sair daquilo. E, na verdade, são estados, né? Porque você não é nada disso. Eu costumo... Sabe uma coisa bem ilustrativa e didática que eu costumo falar para as pessoas? A gente é um bonequinho. E imagina que vem um raiozinho de sentimento. Aquele raio atinge você, você sente aquilo e passa. Então, aquilo não te pertence. Aquilo só é o produto da sua experiência. E se permitir também, né? E se conversar, ver essa tristeza. Tá, de onde que tá vindo essa tristeza, né? De onde que tá vindo essa raiva? Exato. E conversar com isso. Totalmente. Não te afastar, peraí, vamos lá. Se apareceu essa raiva aqui, por que essa raiva tá me mostrando? Né? E lembrando sempre que o outro é o espelho, né? O outro é o espelho. Né? Isso na espiritualidade Exato, é profundo, Ritinha. né? Eu acho que... A Júlia é chata. Será que a Júlia é chata ou eu que sou chata? Mostrando que eu não tô vendo em mim, né? Totalmente. Você até sentimento gera sentimento. E é exatamente o que a Rita falou. É isso, né? Você entender, você conseguir, não sei nem se é entender, mas é clarear aquilo que está sendo apresentado para você, né? Então, olha como a gente está construindo uma linha de raciocínio super prática e efetiva. Você identificou o sentimento, você se permitiu acessar e integrar aquilo. E aí você compreende o que aquilo está querendo te trazer. Qual é o aprendizado que aquele... Nossa, sabe uma frase que eu falo para todas as pessoas que eu atendo, que eu vou dividir aqui com vocês? Diga. Toda emoção gera uma transformação. Quando a gente compreende isso, tudo fica claro. Porque toda e qualquer emoção que chega até mim está me transformando de alguma forma.
né? Tá pedindo para que eu olhe para algum cantinho, tá pedindo para que eu experiencie alguma coisa. Então essa emoção ela vem para transformar, para transmutar toda essa energia dentro da gente, seja positiva, negativa, enfim, não é? Perfeito. A tristeza, qual a transformação que ela vai te dar? A raiva, a culpa, né? O ódio, qual a transformação que ele vai dar? Por isso que é importante você se conhecer, né? O autoconhecimento, tá fazendo terapia, procurar profissionais para te ajudar nesse processo, né? É super importante isso, Total, né? total. É é super importante você ter esse olhar. E que aos pouquinhos você vai descobrindo que você faz isso por si, né? Você, se conectando por você, você faz esse caminho que a gente chama o caminho do meio, né? O caminho interno, que é justamente, eu acho que é isso, é o viver a espiritualidade na prática, né? Quando você consegue ter consciência da experiência que você está vivendo, com o ser que você é, em termos de consciência. Então, eu compreendo a experiência de ser um humano com a consciência de que eu sou uma consciência e integro isso. E permito pra colocar isso em prática. Quando a gente faz essa conexão, a gente está realmente se permitindo viver a espiritualidade. Que é viver o quê? Tudo aquilo que se manifesta no nosso ser, no nosso dia a dia, né? Veio uma coisa aqui, perdão. Veio gritando aqui, perdão! Né? Então, Perdão. Vamos lá, fazer esse diga lá. trabalho, né? Fazer esse trabalho de perdão. Né? Quem que eu preciso perdoar? Né? Que perdão é uma das energias de baixa frequência, né? Isso te impede de fazer um monte de coisas, te impede... Quem que você precisa perdoar? Né? E vem muito isso, né? Você teve raiva, culpa, esses sentimentos ruins, e aí vem o perdão. Quem que você precisa perdoar? Primeiro de tudo, perdoar você. Que tem gente que tá o tempo todo no chicotinho, né? Se chicotando. Né? Primeiro se perdoar. E perdoar o outro. O que você Total. pode falar um pouquinho do perdão? Eu acredito que tem tudo a ver, e se você ter puxado esse assunto, Ritinha, tem tudo a ver com o que a gente estava falando, porque realmente uma das formas da gente fazer a integração, que foi até o que a Luísa comentou aqui, é... Amiga, virou de novo, a gente tá vendo a sua água de novo. Gente, essa água, ela quer aparecer, né? Eu tô apertando aqui, Né? acenando para quem tá chegando e a água quer aparecer. Mas então, vamos falar lá, esse ponto que você puxou do perdão, é ótimo. Porque assim, quando a gente fala da integração, que foi até o que a Luísa comentou, né? É importante a gente integrar o tempo inteiro, né? Fazer a integração de tudo aquilo que a gente vai experienciando. Para que a gente consiga integrar, fazer esse movimento da integração, é fundamental você se perdoar. E, na verdade, é você se perdoar daquilo que você acredita que você é, né? Ou então que você se coloca como talvez culpado por sentir todas essas coisas, ou culpado por pensar todas as coisas que você pensa, né? Então, na verdade, eu acho que o perdão ele vem muito para trazer essa integração para nós, de que tudo aquilo que a gente vive e acessa é importante, de que tudo aquilo que está chegando para a gente faz parte da experiência, né? E que está tudo bem a gente sentir tudo isso. Então, se perdoar é muito ter essa compreensão do acolhimento, do acolher, da integração, né? E aí é o auto-perdão, e o perdão é tudo aquilo que está à nossa volta, os seres à nossa volta, como alguém mencionou, meus pais, né? E tudo isso. Mas meus pais me deixam quando eu era criança. Tem um sentimento. Seus pais te deixaram quando você era criança, então tem um sentimento, né? Foi isso que eu entendi, né? É isso. Quando a gente. Como a gente pode, de alguma forma, trabalhar isso, né, nesse perdão? A gente pode começar a entender quais são esses sentimentos gerados dentro de você. Então, o que te gera tudo isso? Né? O que essa experiência que você teve gerou? E aí, quando você começa a dar nome a esses sentimentos, você começa a acessar aquilo que foi experienciado, aquilo que foi apresentado para você.
E aí, por que que você sente o que você sente nessa situação? O que é que você consegue acessar? O que está sendo pedido, né? Então, talvez, não sei se a nossa ideia é até entrar um pouquinho nisso, mas podemos até pegar esse exemplo. O que que você acha, Ritinha? Deixa eu ver o nosso tempo. Uhum, Porque a gente quer fazer uma prática, né? total. Mas é Falta isso, 20 minutos, acho que dá. mas é isso, assim, viu, Anderson? É você identificar primeiro o que que você sente com essa experiência que você teve, né? O que que você. E aí dar nome para esses sentimentos. Dando esses nomes para esses sentimentos, tá tudo bem. Que você fala, cara, eu sinto raiva. Ótimo, não tem problema, que bom. O que que essa raiva tá te servindo? Para que te serve essa raiva? Para o que que ela tá gerando dentro de você, né? E aí você continua nisso do tipo, beleza, isso me gera angústia, isso me gera tristeza, isso me gera frustração. E aí, por que que essa tristeza ela vem? Por que que isso está sendo acessado em você? Porque você gostaria o quê? De ser amado, de ser acolhido, de se sentir pertencendo, entende? E nós temos as nossas necessidades, né? Uma das nossas necessidades são pertencer, amar, se sentir reconhecido, acolhido. E aí que a gente começa a entrar, talvez que é um lugar um pouquinho mais profundo, que eu não sei se vai dar tempo da gente falar, mas quando a gente começa a acessar as necessidades e aquilo que a gente precisa, a gente está falando de um lugar que é muito mais mental, egóico, do que de fato um lado espiritual. Porque você, enquanto ser, você é completo, você é divino, você é uma partícula de uma força muito maior. E essa força, ela é completa, ela é equilibrada, ela é perfeita, digamos assim. E você, sendo uma partícula disso, você é o próprio divino. Você é a própria partícula completa, né? Então, tomar essa consciência é se autoempoderar também, né? Entender que tudo isso que você acha que você precisa do externo tá dentro de você. Que é o que a gente falou. A espiritualidade na prática é acessar a consciência da dimensão, da magnitude que você é enquanto ser. Arro! Sensacional. Né, nós falamos ontem, né, sobre o divino, né? Nós somos o divino, nós somos o amor. Nós somos o amor. Exatamente, exatamente. E acredito que é isso, assim, em práticas, a ideia era trazer a espiritualidade na prática, a gente falou muito, né, sobre, então, o silenciar, sobre o identificar os nossos sentimentos, sobre o acolher os nossos sentimentos, tudo isso vai compondo o caminho para que a gente consiga experienciar a espiritualidade no dia a dia e na prática, né, que a gente consiga experienciar esse estado harmônico, esse estado divino que a gente tem dentro de nós, só que a gente acredita que a gente não tem, né? A Rita... Não pode fala. falar. Não, eu ia falar nada, não. Não, então, aí as pessoas ficam muito na dualidade, né? Ah, isso é ruim, isso é mal, né? Isso é bom, é ruim, né? Quem sabe o que é bom ou ruim, né? Quem sabe o que é bom ou ruim? Não existe, né? É assim, é aquela coisa, né? A verdade, ela não é única, né? Cada um tem a verdade dentro de si, no sentido de cada um é a sua própria verdade, né? Então, o que é ser bom e ruim é muito da perspectiva que você tem, né? E aí é legal, talvez, você ter falado isso, Rita, porque quando a gente entra nesse lugar do julgamento e da dualidade, de certo e errado, de bom e ruim, aquilo só é uma análise da vida, da minha perspectiva, de acordo com as coisas que eu vivi. Então, olha como é desafiador a gente falar sobre bom e ruim, sobre certo e errado, né? Porque isso vai muito de acordo com o que eu vivi na minha vida, com o que eu acessei e experienciei. E o que faz sentido, o que ressoa comigo,
me parece o certo, e o que não ressoa me parece o errado. Então é muito mais ir nesse caminho de ressoar e perceber as ressonâncias que a gente tem que trabalhar, do que simplesmente no questão do qual caminho seguir, ou como seguir, ou o que fazer, né? A gente tem que fazer esse caminho interno para que a gente saiba a importância, o que é realmente importante para a gente, para que a gente entenda o que realmente completa a gente, o que realmente preenche a gente. Cada um tem o seu mundo, né? No meu mundo isso pode ser uma verdade para mim e para você não, né? E aí cada um no Sim, seu mundo e não tem um julgamento, né? exatamente. E por isso que alguém tinha comentado que a gente precisa, sim, de mestres, eventualmente, pessoas que nos orientem, claro, mas olha como é rico quando a gente vai construindo esse mestre interior, né? Quando a gente vai compreendendo que nós somos os nossos próprios mestres. É igual muitas vezes, né? Você tá com um problema, aí você vai para um amigo e pede um conselho para um amigo. No fundo do seu coração, você acha uma coisa. Aí você vai lá, conversa com um amigo, vamos lá, ô Júlia, então eu tenho aquele assunto lá, o que você acha? Aí ela dá a opinião dela. Só que no fundo do seu coração você sente outra coisa. E você fala, não, mas eu acho que a Júlia tem razão, e você vai ouvir o que ela falou. Aí lá na frente você vai se ferrar, porque o que Deus queria dar certo era o seu coração. Né? Então, as respostas estão aqui dentro. Vale você ver um conselho, mas a resposta está aqui. Sente o que está aqui dentro, né? Deus está dentro de você, Ele está falando com você. Sente isso, né? Se conecta mais com isso, né? Espiritualidade na prática é isso. Você se conectar com Deus dentro de você. As respostas estão aqui. E silencia, né? Nesse movimento, né? Ele está ali com todo carinho te falando o que você deve fazer, né? O que é o Total. melhor para você, né? Exatamente. E é muito o que a gente vê na própria meditação, né? Que já, ó, há quanto tempo se fala, né? Mas quando até eu falo sobre a própria meditação, não precisa se cobrar de, preciso sentar, meditar 30 minutos em silêncio, isso e aquilo, e sentar naquela. Calma, a meditação, ela é esse controle, essa amizade com a mente, sabe? É esse lugar de harmonia e tranquilidade. Você pode Nossa, eu gostei dessa simplesmente. frase. Amizade com a mente, eu gostei dessa. Não é? E aí você pode fazer isso sentado, deitado, simplesmente de uma forma que aquilo fique confortável para você. É claro que a meditação tem todos os benefícios que ela propõe, mas uma forma da gente aprender também a se conectar é simplesmente dar um tempo, né? Ficar longe daqui do celular, ficar longe das informações, ficar longe das intervenções externas e acalmar, e se escutar, e abrir esse canal e perceber essa voz interna, né? O silêncio, ele é primordial para que você desenvolva e aplique a espiritualidade no seu dia a dia, porque só ele vai te trazer a compreensão do que você precisa viver, né? E às vezes a gente acha que algumas situações acontecem na nossa vida e a gente, não quer, ou não entende, ou tal. Mas são essas situações que vão nos preparar para aquilo que a gente realmente é, né? Ou aquele objetivo final. Então, muitas vezes, a gente tenta entender, tenta ouvir algumas vozes que vão nos levar para um caminho que talvez é só o que isso aqui quer, mas não o que você precisa, né? Eu falei justamente sobre isso ontem também, sabe? O quanto a gente quer um sinal, quer uma resposta, e a gente se respalda muito nas coisas do externo e a gente não se conecta realmente com aquilo que a gente precisa. Porque a gente acha que o melhor caminho é esse ou aquele, ou que existe um caminho certo ou errado. E nem existe isso, né? Nem tem um caminho certo ou não. Tem um caminho que você precisa percorrer para os aprendizados que você precisa ter. Né? Eu até brinquei ontem no meu post que eu falei, é inevitável, não tem como. O processo te pega, ele te acha. Não tem jeito, não é? Não tem jeito. Ele vai achar, porque você precisa passar por determinadas experiências justamente para aprender. Então, eu acho que
é isso, né? A gente se permitir, a gente se abrir. A espiritualidade é você abrir a sua consciência para tudo aquilo que você veio experienciar, sem julgar. Venha, né? Venha, estou aqui. Confia. Confia. Bom, a gente tá nos 10 minutos finais, aí a gente fazer aquela prática. Seguia? Não, pode guiar. Como Pode guiar. assim? Pode guiar. Maristela, você entrou bem na Ah! hora. Danada. Ai, ai. Ah, bom, Você acha que eu vou perder? Eu vou perder? Claro que não. não é mesmo? Então vamos lá, vamos achando uma posição confortável, aonde quer que a gente esteja. Má, fica, porque a gente vai dar um pulinho lá em Teta. Então vamos fazer uma prática bem gostosa agora, gente, de uma meditação, essa conexão com o nosso eu interior que a gente falou tanto aqui, que vai ajudar bastante vocês a se conectarem com tudo isso. Então vão achando uma posição confortável na cadeira, respirando profundamente, soltando tudo. E a ideia é relaxar. Então a gente inspira profundamente pelo nariz e solta todo o ar pela boca, sempre preenchendo primeiro o abdômen e depois os pulmões e soltando o ar pela boca, primeiro pelos pulmões e depois pelo abdômen, esvaziando bem. Pés no chão, aterrados e conectados. A gente vai sentir o nosso corpo inteiro. Nos conectando, sentindo dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, esse intervalo. Tome consciência de estar dentro desse corpo. Sente o que é estar aqui dentro e o que está aí dentro. E a gente vai colocar a nossa atenção nos nossos pés. Imaginar, visualizar que do centro da Terra, do núcleo da Terra, sobe uma energia potente, uma energia de Gaia. E ela vem subindo até a superfície e toca as plantas dos nossos pés. Convida essa energia para adentrar pelos seus pés, subindo pelas suas pernas, passando pelo seu quadril, mãos, braços, passando por todo o tronco, subindo até o topo da sua cabeça. E essa energia expande em cima da sua cabeça, se forma uma bola de luz dourada cristalina. E nós vamos entrar dentro dessa bola de luz. Se percebe dentro dessa bola, se visualiza dentro dela, sente como é ter ela em volta de você. E nós vamos fazer uma viagem dentro dessa bola.
Então, relaxa e confia. Essa bola vai subindo, passando pelo teto da onde vocês estão, nas casas de vocês, e subindo, 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 subindo. Vamos ficando cada vez mais distantes da onde estamos, chegando no céu. Vamos subindo, 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 passando pelas nuvens, subindo, 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 passando por todas as camadas da atmosfera, e vai subindo, 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 até sair no universo. Olha ao seu redor, percebe a vastidão, a imensidão do universo. Percebe as estrelas, cometas, planetas. E nós vamos continuar subindo. Subindo, 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 subindo. Cada vez mais distante. E subindo. E vamos passar por algumas camadas de luzes. Então, primeiro a gente vai passar por uma camada de luzes claras. E outra camada de luzes escuras. E passa por mais uma camada de luzes claras. E mais uma camada de luzes escuras. Passando por mais uma camada de luzes claras. E a próxima camada que a gente vai passar é uma camada de luzes coloridas. Sente, imagina todas as cores do arco-íris passando por você nesse momento. E passando por essa camada multicolorida, nós vamos passar por uma outra camada de luzes douradas, bem brilhantes. Passa por essa camada. Ao sair dessa camada, uma luz cor rosa encontra com você e te encaminha até um portal de luz branco perolado. Fica de frente para esse portal. Sente, imagina, visualiza esse portal diante de você. E então, você desce da bola, depois até aqui e adentra esse portal. Passa por esse portal de luz. Nesse portal não existe nada, nada além de você e uma bola de luz bem à sua frente, também branca, perolada. Se aproxima dessa bola de luz, coloca suas duas mãos nela, sente e imagina a energia dessa bola passando pelos seus braços e preenchendo todo o seu corpo com essa luz branca perolada, até que você se dissolve e vira um nessa energia.
completamente conectado, completamente integral, completamente